Sim, eles mudaram tudo. Hoje em dia é praticamente impossível você não conhecer super-heróis como Batman, Homem de Ferro, Superman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Hulk, entre tantos outros. E tudo isso se dá muito graças ao sucesso desses filmes nos cinemas. E como todos sabem, a Marvel tem ajudado bastante nisso. Mas a pergunta é, será que sempre foi assim? Você sabia que já houve uma era em que os filmes da DC davam de lavada nos filmes da Marvel? Que a editora de Stan Lee já quase faliu? E que quase tivemos o fim dos filmes de super-heróis nos cinemas? Fica comigo que agora eu vou te contar um pouquinho mais sobre como tudo isso aconteceu. Fala fã de cinemas, fala fã de heróis, Felipe na área, que bom ter você aqui comigo em mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marvel, DC, a origem dessas editoras e como elas conseguiram chegar a esse sucesso, a esse fenômeno. Hoje elas estão aí explodindo na cultura pop. É muito difícil você não sair de casa hoje e ver alguém usando uma camisa, seja do Tony Stark, do Batman, Homem de Ferro, na sua rua, principalmente crianças, mas hoje em dia adultos. Enfim, todos os públicos. Como foi que esse sucesso conseguiu ser atingido? Como os filmes dos Vingadores fazem esse fenômeno, são esse fenômeno na verdade, a todo filme que lança. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como elas chegaram lá no vídeo de hoje. Fica comigo. Mas antes disso eu gostaria de te agradecer demais por ter chegado aqui com a gente nessa noite de estreia. Está sendo fantástico ter você aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Mas sabe como é que eu ficaria ainda mais grato? Você descendo aqui rapidinho na tela, clicando nesse botão de inscreva-se, se tornando um inscrito e ativando o sininho. Agora com isso você não só me ajuda, não, tá pensando o que, rapaz? Você, a partir da próxima semana, na realidade agora a gente tem um compromisso. Toda terça-feira, 7h15 da noite, a gente tem esse encontro marcado. E os próximos vídeos vai ser teorias, vamos comentar as notícias mais recentes, trazer novidades. Então o mundo da cultura pop vai ferver aqui no canal e eu quero você comigo para fazer isso se inscrevendo e ativando o sininho. E agora, vamos para o vídeo de hoje. Para entender um pouquinho desse fenômeno que são os filmes de super-heróis, a gente precisa voltar um pouquinho no passado e analisar as suas origens nos quadrinhos. Afinal, eles nasceram lá, não é mesmo? E é justamente no ano de 1938 que vai surgir aquele que é o herói modelo, o herói exemplo, o herói base para todos os outros que viriam depois. É isso mesmo, eu estou falando do Superman. Um ano antes da Segunda Grande Guerra ter início, chegava às revistas em quadrinhos aquele herói que representaria toda a esperança da humanidade, o Super-Homem. Pouco tempo depois, um ano na realidade, já veio o Batman. Um pouquinho a mais, Mulher Maravilha. Logo depois temos o Flash, o Lanterna Verde. Mas calma, nessa conversa todinha, onde é que anda a Marvel? A Marvel não saiu atrás. Ela, em 1939, conseguiu lançar os seus primeiros heróis. Porém, vale-se aqui um detalhe importante. Naquela época, a Marvel ainda não se chamava Marvel. Na verdade, se chamava Timeline Comics. E a sua primeira edição entrou como Marvel Comics número 1. Os seus primeiros heróis não foram nem de longe esses que fazem sucesso hoje. Em sua primeira edição, a Marvel contou com a estreia e aparição do Namor e do Tocha Humana. Isso mesmo, uma conexão que parece até... mas aconteceu. E a Marvel começou a, não vou nem dizer sucesso, né, a fazer sucesso, mas ali nascia a Marvel Comics. A partir de agora nós temos duas gigantes que vão mudar a cultura pop para sempre. O mundo dos super-heróis nunca mais será o mesmo. Quando não está lutando pela verdade, pela justiça em Metrópolis, o Super-Homem trabalha como repórter no Planeta Diário. Esse é o resumo da série do Superman que estreava em 1952 na televisão, ainda naquela época em preto e branco, com George Reeves no papel do personagem principal. Chegava pela primeira vez uma série televisiva que abordava um super-herói. Sempre fiel aos quadrinhos, a série conquistou o coração dos fãs e durou 6 temporadas no ar. Mas não foi com esta que a DC conseguiu marcar a época, e sim com uma que veio um pouquinho depois, que você vai se lembrar, muito provavelmente, graças a essa música aí. Em 1966 chegava ao ar aquela série que ridicularizaria o Batman por toda a sua história, mas que seria muito importante para marcar a vida do Homem-Morcego. Com Adam West no papel principal do Homem-Morcego, esta sem dúvida se tornaria uma das séries mais importantes da DC Comics até hoje. Ela que também foi famosa por dar uma certa fama aí ao Robin, contava com certos ganchos muito espetaculares nos finais de seus episódios, e que também com uma dancinha épica do Batman.
Sem dúvida você já deu pra entender um pouquinho de como essa série ela funcionava, trazendo vários vilões caricatos no papel como Coringa, Pinguim, Charada, entre tantos outros. E ela marcou geração justamente por isso, por ser tão galhofa. Mas aí você me pergunta, e a Marvel? Onde é que a Marvel anda nessa história toda? Como sempre, ela não pode ficar para trás e investiu pesado em algumas certas séries de heróis. Pesado. Com The Amazing Spider-Man e o Incrível Hulk, a Marvel também tem duas séries que marcaram gerações, principalmente essa daí do Incrível Hulk, que chegou a durar até 5 temporadas e ainda traz para muitos hoje aquele sentimento puro de nostalgia. Em 1978, com a direção de um cara chamado Richard Donner e um certo compositor nada famoso chamado John Williams, chegava aos cinemas o primeiro filme do Superman, que foi responsável por trazer um tema nada épico daquele que seria um dos maiores heróis de todos os tempos. Esse, sem dúvidas, é um dos maiores sucessos do Filho de Krypton até hoje. Christopher Reeve se eternizou no papel do protagonista e para muitos até hoje ele traz o que é a essência principal desse personagem e que muito se perdeu durante o tempo. Sem dúvida ele marcou o cinema e a pele do Superman. Para muitos naquela época o marketing do filme era pesado e trazia-se aquela proposta de que o homem seria capaz de voar. E os relatos que tem das pessoas que saíam das primeiras sessões de Superman, o filme, em 1978, é que elas estavam encantadas com o que tinham acabado de assistir. Não muito tempo depois, em 1989, chegava aos cinemas, na direção de Tim Burton e Michael Keaton, vivendo o papel do personagem principal, uma versão um pouco mais sombria do Batman, que já se distanciava daquela apresentada na série dos anos 60. Então um público que não era muito ligado aos quadrinhos começava a se perguntar: que tipo de Batman é esse? Não é mais aquele Batman brincalhão que nos foi apresentado anteriormente. Detalhe, o filme foi um sucesso de bilheteria. Foi responsável por mostrar que os heróis podem sim ser representados de formas mais sérias dentro dos filmes, nos cinemas e nas séries de televisão. Diferente de hoje em dia, naquela época, quem mandava nas bilheterias era a DC. A Marvel, na verdade, ela tinha que correr e muito atrás do prejuízo. Graças também às adaptações que ela escolhia fazer. Um pouco perdida, sem entender como funcionavam os heróis e o cinema, a Marvel apostou em certos tipos de filmes que se arrepende até hoje. Filmes como Quarteto Fantástico, Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D. e aquele filme tosco do Capitão América fez a Marvel afundar em bilheterias. Vivendo uma fase também não muito boa nos seus quadrinhos, a editora veio a quase falir e teve que vender boa parte dos direitos de seus principais personagens para outras produtoras. Dessa forma, uma bagunça estava estabelecida em Hollywood, na teoria pelo menos. A Fox tinha conseguido os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico. A Universal tinha conseguido os direitos do Hulk. E a Sony tinha conseguido o direito de todo o universo do Homem-Aranha. Mas dentro de todo esse contexto não demorou muito para a própria DC afundar meio que em uma crise. Não nos quadrinhos, não perto nem um pouco da que a Marvel chegou a ter. Mas na verdade, uma crise que era o suficiente para ser preocupante. Os terceiros e quartos filmes de ambas as franquias, Superman e Batman, foram bem distantes do que o estúdio planejava. Tanto em dinheiro, quanto em história, orçamento, bilheteria, você já deu para entender. A realidade é que ali perto do começo dos anos 2000, estava evidente que nenhum estúdio queria apostar de forma alguma em filme de super-herói nenhum. Mas é justamente ali, no comecinho dos anos 2000, que a Fox, que tinha acabado de conseguir os direitos dos X-Men, se juntou a um forte nome, Bryan Singer. Esse cara que simplesmente teve a ousadia e a coragem de bater no peito e dizer: eu vou arriscar, nem que seja uma última vez. Foi dessa coragem e dessa ousadia que surgiu o que hoje é um dos filmes mais importantes para a história de todos os super-heróis nos cinemas. E muita gente não sabe disso. Se não fosse aquele filme dos X-Men nos anos 2000, muito provavelmente a gente não teria nem sequer o Ultimato. Era um último tiro, era uma última aposta e um último risco. Mas Bryan Singer escolheu fazer de forma certa. Ele não iria dessa vez apresentar os heróis com as roupas muito caricatas e coloridas, não. Ele colocou o pé no chão, mas sem esquecer que eles eram mutantes e tinham superpoderes. Dessa forma, os mutantes chegam aos cinemas com seus colãs pretos e com uma visão de mundo um pouco mais real, mas sem jamais esquecer que se trata de uma história baseada em quadrinhos. O sucesso de X-Men na bilheteria chamou a atenção de outros estúdios. A própria Sony, que tinha comprado os direitos de todo o universo do Homem-Aranha, pensou: por que não arriscar também, não é verdade? Então começa a surgir uma fagulha, um pequeno fiapo de esperança, se é que assim se pode dizer,
e Hollywood começa a querer voltar a arriscar nos filmes de super-heróis. É a partir daí que a gente consegue um daqueles que mais marcou a infância de muita gente, inclusive a minha, que foi aquela trilogia fantástica do Homem-Aranha, com Sam Raimi na direção e Tobey Maguire vivendo o papel e vivendo ali na pele do grande Peter Parker, do grande Spider-Man. 2005 sem dúvida seria o ano. O cinema mostraria mais uma vez que os heróis teriam força total e que esse gênero não estava morto e na verdade mais vivo do que nunca. Batman Begins chegava ao cinema com uma visão totalmente diferente, muito mais distante agora sim da série dos anos 60, se aproveitando graças a um Batman um pouco mais sombrio do Tim Burton. E se aproveitando também do que o Frank Miller tinha apresentado nos quadrinhos, a gente vê um Batman muito mais sério. É o tipo de coisa que Hollywood ainda não tinha visto. Foi o tipo de coisa que fez a DC mais uma vez explodir na bilheteria. E a Marvel, onde estava, infelizmente dependente da Fox, da Sony e da Universal, que tinham seus principais personagens. Christopher Nolan mostrou um Batman totalmente diferente. Na verdade, não para os fãs dos quadrinhos, mas para quem estava apenas acompanhando eles nas mídias. Ele até se aproximava sim, um pouco daquele Batman da série animada, mas esse Batman tinha algo diferente. Ele ia mostrar que ele não matava, mas também não estava disposto a salvar. Tá pensando que agora é só mar de flores e a gente vai ter só filmes bons de super-heróis? Bem longe disso. O começo dos anos 2000 trouxe sim essas boas versões, e mostrou sim que os filmes de super-heróis ainda poderiam ter chances de serem sucesso. Mas infelizmente, filmes como Hulk, Mulher Gato, Demolidor, O Homem Sem Medo, mostravam que ao mesmo tempo em que alguns davam certo, uma outra parte dava muito errado. A Fox decide então arriscar com a principal família da Marvel, Quarteto Fantástico. Chris Evans até se meteu no meio desse rolo aí. E na direção de Jim Story, o filme até que agradou um pouco o público. Os fãs ficaram meio assim, conseguiram uma sequência, mas não foi além disso. A verdade é que o cinema mudaria para sempre a partir do ano de 2008. A partir de 2008, sim, a gente ia entender que os heróis, eles nunca mais iam sair das telonas. 2008 vai ser sem dúvidas o ano do marco, tanto para a DC quanto para a Marvel. É agora, a hora em que teremos um ponto decisivo e que jamais olharemos para os filmes de super-heróis com o mesmo olhar. Pelo lado da DC, tínhamos o grande Cavaleiro das Trevas que ninguém esperava que fosse todo esse fenômeno. Pelo lado da Marvel, outro sucesso inesperado, o Homem de Ferro. Falando um pouquinho agora primeiramente de O Cavaleiro das Trevas. Quando foi anunciado que Heath Ledger viveria o palhaço do crime, começou a ter uma bomba de comentários na internet. Ninguém tinha gostado da escalação, mas na hora do filme, muita gente mordeu a língua. O ator entrou fundo no personagem. Muitos que gravavam com ele diziam que quando ele estava com o figurino do Coringa, ninguém ousava chegar perto dele. Ele realmente passou a viver o palhaço do crime. Muitas vezes o diretor Christopher Nolan falava que quando paravam de rodar certas cenas, ele continuava dentro do personagem. A verdade é que não só graças a Heath, mas graças a uma grande visão de um diretor, graças a uma grande exploração do Batman, Batman Cavaleiro das Trevas é considerado até hoje como um dos maiores e melhores filmes solos que já foram feitos na história de super-herói. Um filme mais uma vez sombrio, que está pronto para tirar sangue e não está nem aí se vai extravasar e passar um pouco do ponto. Afinal é necessário, estamos falando de loucura, insanidade. E até que ponto isso vai? Com o Coringa, ele não tem um ponto, não há limites, e ele está disposto a qualquer coisa. Enquanto a DC havia explodido com o Cavaleiro das Trevas, a Marvel dava aquela que sim seria sua última cartada. Com Jon Favreau vendo em Robert Downey Jr., um ator que estava completamente fadado no mundo das drogas e esquecido, uma chance, uma esperança, uma oportunidade. A Marvel tinha vendido todos os seus personagens do escalão A, ela estava sem eles. Então o que fazer? Simplesmente apostar em personagens B. Sim, hoje pode parecer uma bobeira estar falando que Homem de Ferro, Capitão América, Thor e boa parte dos Vingadores não eram conhecidos. Mas essa, em 2008, era uma realidade. De um filme que tinha tudo para dar errado, foi impressionante como aquela época ainda não era nem Marvel Studios, começou a alavancar um sucesso de bilheteria. Com um lucro estipulado em mais ou menos 500 milhões de dólares, o filme mostrou que a Marvel tinha sim uma mina de ouro, dentro de um personagem que ninguém esperava que fosse tamanho sucesso. A partir dali veio meio que ainda certa decadência, com uma apostada em um filme do Hulk, que eles conseguiram de volta da Universal, mas o filme não foi nem tanto esse sucesso. Mas ainda assim, uma faísca, uma esperança, uma ideia de Jon Favreau e Kevin Feige
e fazer um universo muito maior do que apenas Homem de Ferro e Hulk. Por que não apostar em um universo compartilhado? Afinal, eles já tinham sido bastante ousados, não era mesmo? A partir daí, a Marvel começa a ter um trabalho um pouco mais duro. Ela lança o segundo filme do Homem de Ferro, enquanto nos bastidores trabalhava em certos filmes que viriam depois. O filme do Thor e o primeiro filme do Capitão América. Na escolha do papel desses dois grandes protagonistas que seriam muito importantes para todo o decorrer do futuro do universo Marvel, foram escolhidos os atores Chris Hemsworth e Chris Evans. A partir dali, a Marvel estava sem saber ainda, criando aqueles que seriam dois dos seus maiores heróis e que hoje são considerados uns dos maiores heróis de todos os tempos. Nos quadrinhos, pode até ser realidade que eles já eram grandes, mas nos cinemas eles eram totalmente desconhecidos. Muito graças também aos fracassos do passado. Mas aqui, com o pé no chão, a Marvel foi aos poucos, sem ninguém esperando, trazendo sucesso. É verdade que esse primeiro filme do Thor não agrada a muita gente, mas o primeiro filme do Capitão América foi mais um dos sucessos. E então, era chegada a hora. Você tinha lançado cada um dos seus personagens solos. E que momento melhor para lançar um filme de grupo, um filme de conjunto, um filme dos Vingadores. A partir de 2012, o mundo não seria mais o mesmo. Literalmente, a Batalha de Nova York impactou muita gente. Com a direção de Joss Whedon, Kevin Feige cabeceando todo o projeto e o futuro, os Vingadores explodiram em bilheteria, com uma cena pós-créditos que mostrava que ia muito mais além do que o que a gente tinha acabado de ver e imaginava. Esse filme dos Vingadores mostrava que era uma nova era que estava chegando nos cinemas. A partir dali, só sucesso. Painéis que explodiam na Comic Con, fãs usando camisa por todos os lados, os Vingadores que antes eram personagens B se tornaram mais do que agora personagens do escalão A. Um universo totalmente definido, fase 2, 3, 4, tudo planejado. Aos poucos ia sendo anunciado, aos poucos os fãs surtavam e explodiam as cabeças com teorias e a Marvel começou a enraizar e infiltrar de vez a cultura pop. Uma pausa rápida para falar da concorrente. A DC, ela não estava nada contente com isso. Na verdade, até contente porque via que os filmes de heróis tinham sim futuro. Ela já tinha acertado muito bem antes. Só que o problema principal era justamente ali, no ano de 2012, ela concluía uma de suas maiores e melhores trilogias. A trilogia do Batman, a trilogia Nolan, chegava ao seu final. E agora, como continuar? O que fazer? Foi então que a Warner decidiu chamar um diretor chamado Zack Snyder, que já tinha sido famoso por dirigir 300, e o Watchmen, uma própria adaptação da casa já. Então, era ele que seria o responsável por criar o DC Universe, o universo da DC. Só que, infelizmente, não agradou tanto o público, trazendo uma visão de Superman bem diferente daquela de 78 que a gente tinha visto com Christopher Reeve. Esse Superman de 2013, ele era mais sério, ele era sombrio, e ele não estava ligando tanto assim para salvar o mundo, se é que se pode falar isso. Com essa visão mais sombria que não agradou a tantos, chegava em 2016 Batman vs Superman. E aí esse sim mostraria o total fiasco da DC. Apesar de eu ser um grande fã do filme, é preciso assumir, em bilheteria, em crítica, em público, o filme foi de mal a pior. E a partir dali a decadência começou a crescer. Veio Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, filmes que não dá pra realmente entender como a DC chegou a esse ponto. Talvez por ter apostado muito cedo em um filme de grupo e por tentar correr atrás do prejuízo e de o que a concorrente estava conseguindo, ter colocado o carro na frente dos bois, a DC acabou realmente errando. Mas vale-se dizer que uma ressalva, que certos filmes como Mulher Maravilha, Aquaman e Shazam também foram bem, e muito bem. Mulher Maravilha inclusive sendo o primeiro filme de heroína solo da história a fazer tanto sucesso. Antes mesmo da própria Capitã Marvel, que apesar de já ter sido anunciada há muito tempo, só veio ser lançada depois do filme da Guerreira Diana. Enquanto a DC tenta entender como o mundo de super-heróis atualmente ele funciona nos cinemas, a Marvel já tinha entendido e já tinha sacado há muito tempo. Um universo compartilhado, que agora estava disposto a explorar universos místicos, séries de televisão, explorar todos os tipos de mídia, jogos, games, livros, HQs, a Marvel simplesmente dominou. E não é que a DC ficou tanto para trás assim nas outras mídias, mas no cinema ela tinha que correr atrás do prejuízo e acabou tomando atitudes precipitadas. Enquanto isso, a Marvel domina tudo. O que nós vimos no ano passado e em abril desse ano simplesmente demonstra que os heróis eles estão mais vivos do que nunca.
Não há medo nem tão cedo desse gênero saturar e ficar repetitivo. Pelo menos, ao que tudo indica, se depender da Marvel, isso não vai acontecer nem tão cedo. A comoção do público para assistir a filmes como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato foi algo fantástico. A verdade é que a gente ainda vai ver muitos desses heróis na telona. Realmente, alguns nos deixaram de coração partidos ao irem embora, e certos sacrifícios finais que foram necessários. Mas a verdade é que, assim como os filmes de super-heróis, uma coisa que não tem data para acabar é o nosso canal, os nossos vídeos, e a gente ainda vai estar por aqui muito com você, trazendo teorias, novidades, especulando sobre os novos lançamentos, e eu conto com você. Então, se você ainda não se inscreveu naquela primeira chance que eu dei lá no começo do vídeo, desce aqui embaixo, é rapidinho, não vai demorar nada. E se você gostou dessa viagem comigo na linha do tempo hoje, por favor, deixa aquele like, fortalece o canal, porque deu um trabalho muito grande fazer tudo isso, pesquisar, mas a gente faz isso com amor porque a gente gosta desse universo e a gente sabe que você que está aí do outro lado também curte bastante. É isso, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo. Valeu, fica de olho!